Então, olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecânica, nesse semestre 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando mais essa aula aqui, que corresponde à primeira videoaula, tá? Da semana de 13 a 18 de junho, tá? Certo? Aí aqui, tá? Também falo primeira videoaula, tá? Mas depois que eu tinha passado os informes da semana passada, eu reparei que nessa semana aqui, a aula que seria de quinta-feira, por exemplo, está sendo tá marcada como feriado no nosso calendário acadêmico, tá? Então, como no correspondente de aulas presenciais seria só aula de terça-feira, tá? Então, para essa semana também, tá? Essa aqui vai ser a primeira e também a única videoaula da semana, tá? Certo? Aí depois dessa videoaula, então, vai ter depois o plantão de atendimento, né, que eu coloco à disposição de quarta-feira, das 5 da tarde até as 7 da noite, tá? E depois disso, tá? Aí a próxima aula vai ser só na semana que vem, tá? Que a gente volta ao formato das videoaulas, de aulas online, desculpa, de aulas online, tá? Tá certo? Então vai ser só uma videoaula para essa semana, tá bom? Tô deixando esse aviso aqui para vocês, tá? Bom, e também não se esqueçam, né, que o segundo teste da disciplina está marcado então para iniciar então às 18 horas do dia 24 de junho, tá? Eu vou conferir certinho a data aqui também, tá? Isso, ela vai começar das 18 horas do dia 24 de junho e vai até as 18 horas do dia 25 de junho, tá? Certo? Lembrando que o conteúdo do teste 2 ela vai pegar desde o capítulo 7 até o capítulo 10 do livro texto da disciplina, que é o Fundamentos de Física do Hardy, Heskey e Walker. Tá? Bom, pegando o caso aqui, a gente pega uma referência à oitava edição. Tá? Que é pegando desde então parte de energia, né? Começa lá com energia cinética e trabalho, tá? E vai até o capítulo 10 que a gente fechou na semana passada, que é a parte de rotação. Tá? Tá certo? Aí, uma vez passados esses informes, então vamos começar com a nossa aula de hoje, que no caso aqui, como tinha prometido na semana passada, tá? Essa videoaula seria só para a gente trabalhar com mais alguns exemplos, tá? Do capítulo de rotação, tá? Que é um tema que os estudantes aqui da parte do curso eu vejo que tem mais dificuldade, tá? Comparando com os capítulos anteriores, tá? Então aqui a gente vai resolver cerca de dois exemplos, tá bom? Tratando exclusivamente dessa parte de rotação. E para o primeiro exemplo que a gente vai resolver na aula de hoje, vamos considerar então esse exemplo aqui então onde está sendo aplicado duas forças sobre um disco, tá? Então você tem esse disco uniforme aqui, né? Que pode girar em torno do seu centro, tá? Então o eixo de rotação é o eixo que passa pelo centro do disco, tá? E esse eixo é perpendicular ao plano do disco, tá? Então no plano da figura, tá? Então esse disco pode girar ou no sentido horário ou pode girar no sentido anti-horário, tá? Aí esse disco ele tem um raio, então, né? Que corresponde a uma distância R2 que é de 50 centímetros, tá? Ele tem uma massa, né? M de emissão de 4 kg, tá? E está inicialmente em repouso. Aí, a partir do tempo de 0 segundos, tá? Então você tem duas forças aplicadas ali no disco, né? Aí, conforme aqui a figura ao lado, né? Onde você tem na figura ao lado aqui, então a aplicação primeiro dessa força F1, tá? Que está sendo aplicado nesse ponto do disco aqui, tá? Que está a uma distância R1 do eixo de rotação, tá? Certo? E essa força F1 é aplicada de tal forma que ela fique perpendicular, tá? À distância R1. Tá? E também tem a aplicação de uma força F2, tá? Que está sendo aplicada aqui nesse outro ponto aqui, pegando bem na beira do disco, tá? Tá certo? E por estar pegando bem na extremidade do disco, ele está a uma distância ao eixo de rotação que é igual ao raio R2 do disco, tá? E da mesma forma, tá, ele está sendo aplicado de tal forma que o ângulo que ele faz com a distância R2 também seja de 90 graus. Tá? Bom.
certo? E nessa figura ele pede para a gente considerar então que a força F1 ela tem um módulo, né, de 40 newtons, tá? A força F2 ela tem um módulo de 25 newtons, tá? E a distância R1 é de 20 centímetros. Tá? Então, para esse exemplo, ele pede para a gente obter aqui o módulo e a orientação do vetor torque resultante sobre o disco, tá? A aceleração angular do disco, tá? E a energia cinética do disco no instante t igual a 3 segundos. Tá? Então, vamos resolver cada um desses itens na ordem. Tá? Então, primeiro, encontrando o torque resultante no disco. Resolver primeiro o item A. Tá? Aí, claro, depois vocês vão repetir essa figura na solução do problema. Tá? Aqui no caso, né, eu vou aproveitar já a figura que está no enunciado, tá? Certo? Aproveitando aí os recursos do programa, tá? Já que para compensar o fato de que escrever na mesa digitalizadora leva mais tempo do que seria no papel. Tá? Então, seria mais para compensar essa dificuldade a mais que eu estou tendo aqui para a aula de hoje. Tá? Para as outras aulas e videoaulas aqui do semestre. Né? Bom, em primeiro lugar, tá? Lembra que como a gente trabalhava sempre com os problemas que aplicava a segunda lei de Newton. Primeiro definir um sistema de eixos, tá? Para definir qual o sentido do movimento é positivo, qual o sentido do movimento é negativo. Tá? Certo? A gente pode considerar, por exemplo, tá? A gente pode adotar a convenção, por exemplo, que o sentido da rotação é positivo no sentido horário, por exemplo. Tá? Bom, tá certo? Bom, então, ou seja, se o torque resultante, né, ele for favorável ao sentido horário, ele vai sair com sinal positivo. Se o torque resultante ele for favorável ao sentido anti-horário, ele será ele com sendo de sinal negativo. Tá? Isso também está dentro do contexto dos nossos eixos também. Tá? Lembra que os eixos, as grandezas vetoriais de rotação, tá? Elas vão estar sendo paralelas ao eixo de rotação. Tá? Então, vão estar perpendicular ao plano da figura. Tá? Então, o eixo onde eu vou definir os vetores da rotação, que serão o eixo Z, tá? Aí ficaria ou apontando para dentro da figura ou para fora da figura. Tá? Aqui que eu posso usar a regra da mão direita. Tá? Você pega a sua mão, palma da sua mão direita, gira no sentido que eu defini como sendo o sentido positivo da rotação. Tá? Tá certo? Onde o polegar apontar é o sentido que eu adotei, a gente está adotando o nosso eixo Z também. Tá? Tá certo? Aí faz isso com sua mão direita. Tá? Então gira a sua mão no sentido horário, tá? Em cima da figura. Aí vocês vão ver que o polegar da sua mão direita ela vai estar apontando para dentro da figura. Tá? Bom, então isso que seria o sentido do eixo Z que a gente está adotando para o nosso problema, que é aquele vetorzinho apontando para dentro da figura. Tá? Isso que é o nosso eixo Z. Tá? Rigorosamente, esse eixo de rotação, esse eixo Z que a gente está adotando para ver em cima dos vetores da rotação, tá? Ele está bem aqui em cima do eixo de rotação. Tá? Mas coloco do lado de fora para não ficar muito poluído no desenho. Tá? Certo? Então, para a questão de ver se a grandeza é positiva ou negativa, você pode fazer esses dois métodos de, né, convenção. Tá? Ou você convenciona, né, um sentido positivo, né, na rotação, tá? Apesar que estou adotando o sentido positivo no sentido horário, tá? Ou adota aqui nosso eixo Z, tá? Tá certo? Bom, e lembra, como eu liguei as duas na mão direita, vocês vão ver que essas duas convenções elas são totalmente coerentes uma com a outra. Tá? Isso que eu vou mostrando ao longo da solução, tá? Não precisa adotar os dois juntos, tá? Mas pelo menos eu espero, vou estar sempre apresentando essas duas convenções em paralelo para vocês verem como que a gente aplica isso na solução. Tá? Então agora vamos encontrar o torque. Então, tá? Aí você tem duas forças, então vai ter um torque devido a cada força. Tá? Então primeiro vamos encontrar o torque devido a F1. Vou chamar esse torque de τ1. Tá? Para quem está acostumado ainda, essa aqui é a letra grega tal. Tá? Então, nosso vetor torque τ1.
tá? Devido à força F1. Então, assim, devido a F1. Tá? Esse torque vai ter um módulo e uma orientação. Tá? Lembrando que esse vetor torque também, tá? Eu vou deixar indicado ele certinho aqui em vetor, ele é igual, né? Lembra que a expressão do torque é pegar, então, vetor posição, né, do ponto que eu estou aplicando a força, faz produto vetorial com a força que está sendo aplicada. Tá? No caso do torque está 1, então eu vou pegar o vetor posição R1 e o vetor força F1. Tá? Onde o vetor R1, lembrando, né, o vetor posição R1, tá, é o vetor que liga, né, o eixo de rotação ao ponto que eu aplico a força. Tá? No caso aqui, né, seria pegar esse vetor aqui, ligando o eixo de rotação até o ponto que estou aplicando a força. Estou marcando o vetorzinho azul. Tá? Esse que é o nosso vetor R1. Tá? Que é o vetor que liga o eixo de rotação ao ponto que aplica a força F1. Tá? E já dá para ver de cara também que o módulo desse vetor corresponde à distância R1. Tá? Aí pegar o módulo desse torque. Tá? Eu vou chamar só de tal 1 sem a seta. Ele corresponde a pegar o módulo desse produto vetorial. Tá? Vou indicar aqui certinho. Pegar o módulo de R1, produto vetorial com F1. Tá? E o módulo do produto vetorial, ele é igual, né, ao módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Tá? No caso aqui, né, voltando na figura, o ângulo entre os dois vetores, tá? Lembra que é pegar, esticar, né, o sentido do R1, tá? E ver o ângulo que ele faz com o vetor F1. Aí você vê que ele faz o ângulo de 90 graus. Tá? Bom, então aqui vai ser o seno de 90 graus. Aqui eu vou justificar certinho, tá? Pois o ângulo, né, entre R1 e F1 é 90 graus. Tá? Bom, por isso então, vai descobrir que o módulo do torque está 1, tá? Vai ficar só igual então a R1 vezes F1, tá? Já que o seno de 90 graus é igual a 1. 90 graus é igual a 1. Tá? Então vai ficar só R1 vezes F1. Tá? Isso vai ficar igual então, né, ao R1, que é 20 centímetros ou 0,20 metros, vezes o módulo da força F1, que é 40 newtons. Né? Faz esse produto e a gente vai encontrar então que o módulo do torque devido à força F1, o tal 1, ele tem um módulo que é igual a 8,00, né, newtons vezes metro. Né? Fazer escrever melhor o metro aqui. Agora vamos para a orientação. Tá? A orientação ela sai da regra da mão direita. Então só vou começar a escrever aqui. Tá? Então a orientação a gente vai pegar da regra da mão direita. Tá? A mão direita. Tá? Aí nesse ponto aqui eu vou passar para a instrução pela câmera, para mostrar o que vai sair da regra da mão direita. Então só para ilustrar para vocês então, a aplicação da regra da mão direita, então, tá? Para descobrir a orientação do torque devido a F1. Tá? Então aqui eu fiz a figura, tá? Mostrando aqui então o vetor, né? R1, tá? lá no disco, né?
Aí nesse ponto onde está o vetor posição R1, onde está sendo aplicada essa outra força F1, né? Tá certo? Eu quero saber o torque que vai sair a partir desses dois vetores, tá? Então, aplicando a regra da mão direita nesse caso, é o seguinte, tá? Você põe a mão, né, a palma da mão direita no sentido do primeiro vetor do produto, lembra lá que é no R1, tá? Tá certo? E eu giro a minha mão no sentido do segundo vetor, tá? Que é o F1 que está aqui inclinado para baixo, tá? Então, para fazer isso, para fazer minha mão girar para o sentido do F1, tá? Tem que fazer isso aqui com a palma da minha mão direita, tá? Aí eu giro aqui, ó, do R1, eu giro para o F1, tá? E você vê que o polegar da minha mão direita, então desse jeito, ela fica apontando para dentro da figura, tá? Apontando assim, para dentro da figura, tá? Tá certo? Então o torque tá 1 devido à força F1 vai ser um vetor que aponta para dentro da figura. Está indicando aqui o símbolo dele, tá? Tá certo? Aqui o símbolo dele, tá? Você lembra que esse aqui é o símbolo do vetor apontando para dentro da figura. Então esse aqui que é o nosso vetor torque tá 1. Então é dessa forma, tá, que a gente obtém então da regra da mão direita que o torque tá 1, então ele aponta para dentro da figura, tá? Vou deixar indicado aqui, então da regra da mão direita, o vetor torque tá 1, ele aponta para dentro da figura. Então lá na figura vai ficar assim, vai ficar um vetor apontando para dentro, né? Esse é o nosso vetor torque tá 1. Tá certo? Usa a regra da mão direita de novo, que é pôr o seu polegar, né, no sentido do vetor, ou seja, põe o seu polegar apontando para dentro da figura, aí você vê que desse jeito sua mão gira no sentido horário, tá? Então significa que esse torque tá 1, tá? Ele é favorável ao sentido horário, tá? Deixa eu indicar assim em parênteses. O torque é favorável ao sentido horário. Certo? Então, voltando para a figura, tá? Eu vou colocar aqui o nosso vetor torque tá 1, então, tá? Por exemplo, em termos de vetor, tá? Aí para comparar aqui com o nosso eixo Z, tá? Então, o vetor torque, ele também aponta para dentro da figura. O torque é devido a F1, tá? Então, em termos de vetor, tá? Você vê que ele está no mesmo sentido do eixo Z, tá? Então, ele está no sentido positivo na questão de olhar o movimento de rotação, orientação da rotação pelos eixos, tá? Em termos ao sentido que ele tenta puxar o corpo, tá? Então esse torque tá 1, tá um vetor que tenta, tá? Não significa que consegue, mas ele tenta puxar, né, a roda para girar no sentido horário. Ela é favorável ao sentido horário, tá? Então o torque tá 1, tá um vetor que tenta girar a nossa roda no sentido horário, tá? Vou pôr assim, vou pôr tá 1Z porque eu já sei que esse vetor está tudo no eixo Z, tá? Então essa componente Z do nosso vetor torque tá 1, está tudo no eixo Z, ela tenta puxar a roda no sentido horário, que é o sentido positivo que a gente definiu para a rotação, tá? Bom, então você vê que das duas formas a gente vai obter então uma componente, então, né? O nosso vetor torque tá 1 sempre no sentido positivo, tá? Implica então que a nossa torque tal Z ele só tem componente em Z, tá? E ele é positivo, tá? Fica positivo, está todo o torque no eixo Z, então vai ficar todo o nosso valor de 8,00 newtons vezes metro. Bom, certo? Aí vamos continuar isso na página seguinte, tá? Acho que vou aproveitar aqui para copiar também a nossa figura. Para a gente não se perder aqui, tá? Que agora falta encontrar o segundo torque. Agora vamos encontrar o torque devido à força F2.
encontrar o torque. Eu vou chamar esse torque de tal 2, devido à força F2. Bom, certo? Aí lembrando de novo, aí o vetor torque tal 2, tá? Ele sai do produto vetorial. A gente pegar o vetor posição R2, né? Que é o vetor posição do ponto que eu aplico a força F2, tá? Faz produto vetorial com a força F2, tá? Aí nesse caso então o vetor R2 é o vetor que está ligando aqui, né? O eixo de rotação, tá? Ao ponto que eu aplico a força. Nesse sentido aqui, tá? Acho que vou trocar de cor só para diferenciar também, tá? Aqui seria o nosso vetor R2, estou indicando aqui em vermelho. Que é o vetor R2. Bom, e mesma coisa, vou determinar o módulo e orientação desse vetor. Então, primeiro módulo, né? Aí também mesma coisa, né? O ângulo entre esses dois vetores é 90 graus, porque se esticar aqui, né, o sentido do R2, tá? Vai sair numa direção que é perpendicular ao vetor F2, tá? Então, até eu vou começar escrevendo isso aqui primeiro, o ângulo, né? Entre R2 e F2 é 90 graus. Tá? Então, logo, eu posso escrever aqui o módulo do produto vetorial. Tá? Então, o módulo do produto vetorial é o módulo do tal 2. Vou pegar o módulo do produto vetorial, que é módulo do primeiro vetor, vai ser o tamanho R2, vezes módulo da força F2, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores, que é 90 graus. Aí, mesma coisa, tá? O seno de 90 graus é igual a 1. Tá? Aqui fica só igual a R2 vezes F2, onde o R2, né, ele vale, né, 50 centímetros, ou 0,50 metros, vezes o F2, que vale 25 newtons. Né? Faz esse cálculo aqui e vai descobrir que o módulo desse R2, o módulo desse torque tal 2, ele vai dar, né, valor de 12,5 newtons vezes metro. Aí agora obter a orientação, tá? De novo usando a regra da mão direita. Só vou começar a escrever já, então orientação, né? Orientação então da regra da mão direita. A mão direita, tá? E aqui eu vou fazer o mesmo processo do caso anterior, tá? Então eu vou passar para a câmera para a gente aplicar aqui a nossa regra da mão direita e descobrir a orientação do torque tal 2. Então, de novo, pegando a ilustração aqui, tá bom? Ilustração desse outro caso, tá? Então você tem aqui o vetor R2, tá certo? E aqui a força F2, tá? Agora aplicada para o caso do sendo aí em cima do nosso disco do nosso exemplo, né? Tá certo? Então nesse caso aqui o que acontece? Então, tá? Aplica a regra da mão direita, tá? Então lembra a regra da mão direita? Põe a palma da mão direita no sentido do primeiro vetor, que é o R2. Eu quero girar ele para o sentido do segundo vetor, que é o F2, tá? Então para fazer isso aqui, ó, então põe a palma da mão direita no sentido do R2. Para girar para o F2, você tem que orientar minha mão direita desse jeito, tá? Aqui eu consigo girar aqui, ó, né? Do R2, giro para o F2, tá? De novo, aqui, ó, do R2, ó, giro para o F2,
Você vê então que girando minha mão direita desse jeito, o polegar aponta para fora da figura, tá? Tá certo? Então é dessa forma então que tem que o torque devido à força F2, ela aponta para fora. E aqui está indicando o símbolo aqui, ó, do vetor tal 2 apontando para fora da figura, tá? Lembra que aqui é o símbolo do vetor apontando para fora, tá? Então essa aqui é a orientação do torque tal 2 devido à força, tá? F2. Tá bom? Então, da regra da mão direita, tá? A gente descobriu então que o vetor tal 2 então, é o vetor que aponta para fora da figura. Então, da regra da mão direita, o nosso vetor tal 2, que eu vou botar um pouco melhor aqui, aponta para fora da figura. Você espera um pouquinho que travou o pincel aqui de novo, né? Aponta, né, para fora da figura. Aí já indicando aqui no texto, seria esse tipo de vetor então, né? Aquele símbolo de vetor apontando para fora da figura, tá? Esse é o nosso vetor tal 2, né? Vou indicar isso também no desenho, tá? Eu só vou abrir espaço aqui para poder escrever aqui no desenho. Então, o vetor tal 2 é um vetor apontando para fora da figura. Por aqui, né? Tal 2, tá? Certo? Então, comparando com o eixo Z, você vê que é um vetor que aponta no sentido negativo do eixo Z. Ele é contrário ao eixo Z que aponta para dentro, tá? Vamos ver também o sentido que ele tenta favorecer na rotação, tá? Certo? Que é pôr o seu polegar no sentido do vetor, no caso que se coloca o seu polegar, né, apontando para fora da figura, tá? E gira a sua mão direita. Vai ver que sua mão direita ela só gira no sentido, desse jeito a sua mão direita vai girar no sentido anti-horário, tá? Então esse vetor tal 2 aqui tá um vetor que é favorável ao sentido anti-horário. Para esse sentido que tenta puxar então o torque tal 2. Tá? Eu vou dizer em função da componente dele, tal 2Z. Tá? Então ela tenta puxar o disco para girar no sentido anti-horário, tá? Que é contrário ao sentido que a gente definiu como sentido positivo da rotação. Tá? Então, como ele está contrário ao sentido positivo da rotação, então esse tal 2Z também está apontando no sentido negativo. Tá? Então você vê que nessas duas convenções que eu estou adotando aqui para rotação, ou pelo eixo ou pelo sentido positivo de rotação, tá? Os dois sinais vão bater do mesmo jeito, tá? Bom, certo? E vamos voltar para o nosso texto, então. Então, tal 2 aponta para fora da figura, a gente está indicando aqui, tá? Eu vou lembrar, então, que isso aqui é um torque então, que é favorável ao sentido anti-horário. Horário, tá? Bom, e daqui então a gente chega então que a componente Z, né, do nosso vetor tal 2, tá? Como é que ele está? Travou o pincel de novo. Bom, então aqui então o nosso vetor tal 2, então ele só tem componente em Z, que está toda no eixo Z. Então você vai indicar o componente Z do tal 2, tá? E essa componente do vetor tal 2 está no sentido negativo do eixo Z, ou falando que está no sentido negativo da rotação, tá? E aqui que vai chegar então em menos 12,5, que é o valor que a gente encontrou para o módulo, né? Newtons vezes metro. Tá? Bom. E agora vamos descobrir o que acontece com o torque resultante. Então
Então, o torque resultante é somar os dois vetores torque, né? Então, torque resultante tal R é pegar o primeiro vetor torque tal 1, soma com o segundo vetor torque tal 2, tá? Mas ele só tem componente em Z, tá? Então, só me interessa o que acontece no eixo Z. Então, no eixo Z, onde aparece o vetor torque, tá? Então, nosso torque resultante em Z é igual a pegar o torque 1 no eixo Z mais o torque 2 no eixo Z. Tá? Então, esse torque resultante é igual. Então, o primeiro torque ele tinha dado mais 8 newtons, né? Então, boto certinho com o sinal também, mais 8, 0, 0, né? Newtons vezes metro, tá? Aí somo com a componente Z do torque 2, tá? Tal 2Z que deu menos 12,5 newtons vezes metro. Faz essa soma dessas duas componentes, tá? Então vai descobrir que a componente Z do nosso torque resultante ela vai dar então menos 4,5, é o 4,50 newtons vezes metro. Tá? E ela ficou no sentido negativo, tá? Então, ou seja, está olhando o torque resultante aqui, acho que vou escrever no lado esquerdo do nosso eixo Z ali para comparar, tá? Então, quando eu faço a soma desses dois torques, tá? Sobrou então o torque resultante apontando para dentro da figura, ele está no sentido negativo do eixo Z. Que é o eixo Z está apontando para dentro da figura, tá? Então, nosso torque resultante aponta contrário ao eixo Z, ele vai apontar para fora da figura. Esse é o nosso torque resultante. Certo? E também significa que aqui na rotação do disco, tá? Então na hora que vão se subtrair esses dois torques aqui, ó, tá? Um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, tá? Então sobrou um torque resultante no sentido anti-horário. Para esse sentido, depois no momento da figura que a gente está olhando, vai ser um torque resultante no sentido anti-horário. Para assim, componente Z, né? Certo? Então é isso que ficou o torque resultante então sobre o disco. Tá? Vou escrever aqui certinho. Então logo na hora que tem resultante, ele tem módulo. Então, o módulo dessa componente é de 4,50 newtons vezes metro. E, né, aponta para fora da figura. Né, isso aqui. Que é um vetor desse jeito aqui, né? O vetor torque resultante. Bom, o torque resultante, então ele é, como falei antes, ele ficou favorável ao sentido anti-horário. Tá? Então, ele ficou favorável ao sentido anti-horário.
anti-horário. Bom, e com isso a gente resolve o nosso item A. A gente perguntado qual que é o modo e orientação do torque, né, do torque resultante. Tá? Então vamos agora para a pergunta do item B. Tá? Que o item B ele pede para a gente encontrar, tá, qual que é a aceleração angular do disco. Tá? Disso, então a gente vai usar a segunda lei de Newton. Tá? Agora vamos usar a segunda lei de Newton para encontrar a aceleração angular do disco. Tá? Então, item B. Então, da segunda lei de Newton, tá? Aí você tem lá aqui a somatória dos torques. É igual ao momento de inércia vezes o vetor aceleração angular. Tá? A somatória dos torques já pega o tal 1 e tal 2. Tá? Então do lado esquerdo já está ficando o nosso torque resultante. Tá? Então na somatória dos torques pode substituir pelo nosso torque resultante. O momento de inércia vezes o vetor aceleração angular. Tá? E como já falei antes, como o torque do lado esquerdo só tem componente em Z, tá? Então nessa igualdade de vetores também, tá? Então só preciso pegar essa equação só no eixo Z. Tá? Só nesse eixo que tem torque e só nesse eixo que vai ter aceleração angular. Tá? Então pegando isso no eixo Z, então torque resultante em Z é igual ao momento de inércia vezes nossa aceleração angular também no eixo Z. Tá? Certo? Então falta aqui então saber, tá? Como que é a expressão do momento de inércia por causa do disco. Tá? Mas isso é um dos casos que já tem tabelado. Tá? Então vamos pegar lá da tabela o momento de inércia. Tá? Nosso momento de inércia. Que já tem a expressão pronta para o caso do disco. Tá? Para o disco, né? Girando em torno do seu centro. Seu centro, aí tem a expressão pronta lá na tabela de momento de inércia, que nesse caso aqui o momento de inércia vai ser igual a meio da massa do disco vezes o raio do disco ao quadrado. Aí o caso do raio do disco aqui no nosso exemplo é a distância R2. Então fica meio de m vezes R2 ao quadrado. Tá? Certo? E agora é só substituir essa expressão dentro da nossa segunda lei de Newton. Tá? Bom, acho que vamos substituir a expressão certinha mesmo aqui. Tá? Bom. Aí substitui essa expressão na expressão lá da segunda lei de Newton. Isso implica então que nosso torque então, em Z, né? Z igual ao momento de inércia, que é meio, né? Da massa vezes o raio do disco ao quadrado, tá? Vezes a aceleração angular em Z. Tá? E vou isolar esse alφz. Né? Então, nossa aceleração angular, né, do disco no eixo Z vai ser igual, então, né? Isolando o alφz, então passo 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes, né? O torque resultante em Z.
Isso divide então pela massa vezes o raio R2 do disco ao quadrado. Tá? Certo? E agora é só substituir os valores e resolver a conta que vai aparecer em cima. Tá? Então vamos para a página seguinte, que a gente já vai colocar aqui agora então o cálculo da aceleração angular. Tá? Então vamos para a página seguinte, substituir os valores. Tá? Então a nossa aceleração angular em z. Tá? Acho que eu até vou copiar a expressão primeiro aqui, tá? Para não esquecer da página anterior. Pegando isso na página seguinte, né? Tá? Então, substituindo aqui os valores, né? Então, no lado de cima vai ficar 2 vezes, né, o torque no eixo Z, torque resultante no eixo Z, que tinha dado, né, menos, né, 4,5, né, menos 4,5 newtons vezes metro, divide pela massa do disco, que é 4 kg, vezes o raio do disco, que é 0,5 metros. Mas esquece que esse raio está ao quadrado. Tá? Aí resolve esse cálculo aqui, tá? Aí a gente vai obter então que a aceleração angular do disco, então, tá? Ela só vai ter só uma componente em z, tá? Que vale então menos 9,00 radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, só pegando de novo a figura, tá? Só pegando o resultado do item A. Tá? Então, lembre então que na rotação do disco, né? Então, comparando aqui com o eixo Z, tá? Lembra que com o eixo Z para dentro da figura, né? Tinha dado o sentido positivo da rotação no sentido horário. Tá? Tá certo? Aí lembra que o torque resultante, né, ele ficou então contrário ao eixo Z. Tá? Aí lembra que aplicando a regra da mão direita, nesse vetor torque resultante, tá? Via que esse torque resultante era favorável ao sentido anti-horário, estava no sentido negativo da rotação. Tá? Lembra que isso que deu então componente Z do torque negativo, tá? Mostrando que ele é favorável ao sentido negativo da rotação. Tá? E agora aqui no resultado que descobrimos da aceleração angular, viu que também ela deu componente Z negativa. Tá? Então, nosso vetor aceleração angular aqui no movimento do disco, tá? Então, ele também aponta contrário ao eixo Z, tá? Então, pondo aqui esse aqui que é o nosso vetor aceleração angular, tá? Então, significa que a aceleração angular também vai apontar no sentido anti-horário. Tá? Para esse sentido, vai apontar então nossa aceleração angular. A aceleração angular fica favorável ao sentido anti-horário, tá? E é claro, porque o torque resultante também está no sentido anti-horário, tá? Esse torque resultante vai fazer aparecer essa aceleração angular no disco no sentido anti-horário. Tá? Aí, como o disco parte do repouso, então a partir desse ponto que eu aplico essas duas forças, tá? Então o torque resultante vai puxar a roda para começar a girar no sentido anti-horário. Tá? Ele parte do repouso, mas essa aceleração angular no sentido anti-horário, tá? Vai começar a fazer o disco começar a adquirir velocidade angular também no sentido anti-horário. Tá? Então é assim que vai ser a rotação do nosso disco. Tá? Certo? Aí agora vamos para o último item, que é o item C, que ele pede para ele determinar também qual que é a energia cinética, né, do disco no tempo de 3 segundos. Tá? Então, para isso, né, lembra que a expressão lá da energia cinética de rotação, ela depende da velocidade angular. Tá? Então, o primeiro passo aqui é com os dados que nós temos aí dos itens anteriores, a gente descobrir qual que é, né, a velocidade angular do disco no tempo de 3 segundos. Tá?
E lembra que a aceleração angular que a gente obteve é uma aceleração angular constante. Tá? Deu aqui a aceleração angular de menos 9, né? Radianos por segundo ao quadrado, ela está independente do tempo. Tá? Então vamos pegar as expressões da rotação para aceleração angular constante. Então, para a rotação, né? Angular. Constante temos, né? Tá? Aí, por exemplo, obter a expressão, a gente pode usar direto uma expressão da velocidade angular em função do tempo. Tá? Aí lembra que as equações para aceleração angular, tá, elas são análogas às equações que tinha para o movimento linear com aceleração constante. Tá? Lembra, por exemplo, lá do capítulo 2, quando tem, por exemplo, aceleração constante, você tem essa expressão aqui para velocidade. Velocidade igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá? Então, para a rotação, vai ter uma equação análoga a essa. Aqui é o quê? No lugar da velocidade, entra a velocidade angular, representa pela letra grega ômega, né? Aí velocidade inicial, entra a velocidade angular inicial. Aí no lugar da aceleração, entra a aceleração angular, tá? E ela aparece multiplicada pelo tempo, tá? Certo? E aqui eu vou apagar a equação da versão linear para não confundir. Só fiz para montar a analogia aqui, né? Aí depois aqui, né? A gente lembra que o disco parte do repouso com velocidade angular inicial igual a zero, né? Porque o disco parte do repouso. Tá? Então, vou tomar esse ômega zero igual a zero. Só vai ficar igual a alfa vezes o tempo. Tá? E agora a gente calcula essa expressão para o tempo de 3 segundos. Tá? Lembrando também, como o alfa só tem componente em z, tá? Então nossa velocidade angular também só vai ter componente em z. Tá? Pega agora, né, para, né, o tempo de 3 segundos. Vou chamar de um T1 aqui. Tá? Igual a 3 segundos. Tá? Então, o nosso ômega no tempo T1, vou chamar de ômega 1, né, em Z. Tá? Então, é só pegar então, o nosso alfa Z no tempo T1. Alfa Z vezes tempo T1. Aí, o alfa Z é menos 9, né, radianos por segundo ao quadrado, vezes o nosso tempo, que é de 3 segundos. Né? Só faz esse produto aqui, vai encontrar que isso aqui vai dar menos 27 radianos por segundo. E essa nossa velocidade angular, então no tempo de 3 segundos. Tá? Aí a mesma coisa, tá? Com essa componente em Z da velocidade angular. Velocidade angular só tem componente em Z que é negativo. Tá? Então vai ter o mesmo sentido no nosso vetor aceleração angular. Então a velocidade angular vai dar o vetor ômega, então, o vetor velocidade angular aponta para fora da figura, tá? E ela indica que o disco vai girar no sentido, está girando no sentido anti-horário, tá? Eu vou indicar aqui também, tá? Então, significa que tem rotação no sentido anti-horário. Sentido horário, né? Mas o que a gente quer obter é a nossa energia cinética, né? Então vamos obter aqui a energia cinética. Então logo a energia cinética, né? Cinética em, né? T1 igual a 3 segundos, né? Aí lembra a expressão da energia cinética para a rotação. A energia cinética para a rotação é igual ao momento de inércia,
né? Não, desculpa, é meio, né? Meio vezes momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. Tá? E pegar no nosso caso aqui, né? Pegando aqui com a energia cinética, vou chamar de K1, que é no tempo T1, tá? É igual a meio, né? É o momento de inércia, lembra que é meio da massa vezes o raio ao quadrado, o raio R2 ao quadrado, tá? Vezes nossa velocidade angular, ω1z ao quadrado. Aí, fazendo o cálculo, aí, meio vezes meio vai dar 1/4, né? Vai ficar 1/4, vezes a massa, vezes R2 quadrado, vezes ω1z ao quadrado. E aqui é só substituir os valores, tá? Então vai ficar 1/4, vezes a massa, que vale então 4 kg, vezes o R2, que é 0,5 metros, ao quadrado, vezes ω1z, que é menos 27 radianos por segundo. Aí, esquece que a velocidade angular está ao quadrado. Tá? Vou escrever melhor o quadrado aqui em cima. Tá? Pronto. Aí faz esse cálculo aqui, vai encontrar que o valor da energia cinética, então em 3 segundos, vai valer aproximadamente, tá? É 729 joules. Tá? Essa é a energia cinética do disco após 3 segundos. Tá? Então, ou seja, o disco estava em repouso, mas como teve esse torque resultante aí que está aplicado no disco, ele começa a girar no sentido anti-horário. Tá? Bom, aí se eu espero 3 segundos, então o disco foi acelerado a tal ponto que ele adquire essa energia cinética de 729 joules, tá? Tempo de 3 segundos, tá bom? Então, aqui a gente fecha esse primeiro exemplo da nossa videoaula de hoje, tá? Bom, aí só para a gente treinar um pouco mais, vamos pegar mais um problema para a gente resolver aqui, tá? Então, pegar mais um exemplo, né? Que é pegando aqui esse exemplo aqui, pegando então um bloco num plano inclinado, tá? E ele tem uma corda passando lá em uma roda, tá? Bom, certo? Então nessa figura aqui que chama figura 6, tá? Então você tem aqui uma roda, né? De 0,30 centímetros de raio, tá? Tá certo? Bom, e ela é montada de tal forma que ela pode girar aqui nesse plano da figura, tá? Ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? E ela está em um eixo horizontal sem atrito, né? Então não tem atrito na rotação da roda, tá? Aí depois falo de uma corda de massa desprezível, né? Que é enrolada na roda, tá? Então a corda de massa desprezível ela é enrolada na roda, tá? E está presa a um bloco de massa de 4 kg, tá? Que vai escorregando aqui sobre a superfície sem atrito, tá? Com uma inclinação de 35 graus em relação à horizontal. Tá? Então essa situação aqui, você tem essa roda, tá? Nessa roda, então ela está enrolada por uma corda, tá? Bom, e essa corda ela está presa nesse bloco aqui, né? Bom, de massa de 4 kg, tá? E ele está nesse plano inclinado, tá? Que tem esse ângulo aqui, que faz esse ângulo de 35 graus com a horizontal, tá? Esse ângulo θ, tá? E ele dá outra informação, ele fala que a caixa está escorregando para baixo do plano inclinado, tá? Com uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí pede para determinar qual que é o momento de inércia da roda, tá? E qual que é a tensão da corda. Tá? Bom, então começando a resolver esse problema aqui, tá? Certo? Então aqui, tá? Acho que vou começar aplicando a segunda lei de Newton primeiro no bloco, tá? Ver como vai ficar, tá bom? Então, primeiro passo aqui, né? Resolvendo o item A, então, tá? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá? Aí vamos escrever as forças aqui sobre o bloco e sobre a roda, tá?
montar o diagrama de forças. Primeiro, né? Temos o diagrama de forças. Aí eu vou pôr acima que eu vou aproveitar a figura do enunciado. Tá? Lembre que o certo seria escrever aqui na solução, tá? Repetir o desenho e montar as forças em cima do desenho. Tá? Mas aqui é pela falta de tempo mesmo, que ia levar muito tempo para fazer isso aqui nessa mesa digitalizadora. Tá? Lembre que no papel seria muito mais rápido. Tá? Então, vou aproveitar os recursos aqui do programa. Então, no bloco aqui, tá? Você tem então, né, a força peso agindo verticalmente para baixo. Certinho. Acho que vou apagar aqui isso que está indicando figura 6 para não atrapalhar aqui no nosso desenho também. Tá? Pronto. Eu vou pôr a força peso agindo no bloco. Ele resolveu travar aqui no meu pincel, só um instante. Tá? Aqui você tem a força peso no bloco, estou deixando bem grande para as componentes ficarem fáceis de desenhar aqui nesse desenho. Tá? Bom. E tem também a força de tensão na corda, né, e a força normal. Acho que vou primeiro desenhar a força normal. Tá? Tem a força normal. E tem a força de tensão, né? A força de tensão na corda. Tá? Bom. E do lado da roda, tá? Só vai ter agindo sobre ela, para fazer a roda girar, só tem agindo a força de tensão. Tá? Também no lado oposto da corda. Bom. Depois a gente pensa como fica o diagrama de forças com mais detalhes na roda. Tá? Primeiro vamos trabalhar no bloco. Tá? Certo? E no bloco também lembra que a gente define nosso sistema de eixos. Tá? Bom. Aqui eu vou pôr o sistema de eixos tradicional, como a gente sempre colocou nos capítulos anteriores. Tá? Vou colocar aqui o eixo X paralelo ao plano inclinado. Tá? Vou pôr ele apontando para cima. O eixo X apontando para cima do plano inclinado. Tá? E o nosso eixo Y fica perpendicular ao plano inclinado, tá? No mesmo sentido do vetor normal. Nosso eixo Z. Eixo Y. Boto para cima aqui, favorável ao nosso plano inclinado. Tá? Desculpa, para cima, na mesma direção do vetor normal, vou estar ali apontando para cima também, tá? Perpendicular ao plano inclinado. Tá bom? Então esse é o nosso sistema de eixo X e Y no bloco. Tá? Bom, certo? Todas as convenções de sentido positivo ou negativo do movimento eu vou fazer coerente esse sistema de eixos. Tá? Então temos o diagrama de forças acima, tá? Com sistema de eixos indicado. Né? Tá? Bom. E nesse sistema de eixos só preciso tirar as componentes da força peso. Né? Então com o sistema de eixos indicado, né? E o peso P, né?
com a força peso, né? P com componentes, né? Aí vamos ver as componentes do peso também, para a gente já adiantar um pouco, né? Bom. Aí lembra, no plano inclinado, né? Aí esse peso para baixo aqui, ele vai estar fazendo o ângulo θ com um lado negativo do eixo Y, tá? Esse ângulo θ é o mesmo do plano inclinado, tá? E disso que eu tiro aqui a componente Y e a componente X do peso. Tá? Deixa eu pôr em preto, acho que deve ficar bom, né? Eu vou tirar a componente PY e a componente PX. Tá? Vai ter a componente PY e a componente PX. Então vai ter a componente PY e a componente PX. Né? Aí, tirando as componentes, já fez isso várias vezes nos capítulos 5 e 6, né? Tá bom? Então não vou dar todos os detalhes de novo, tá? Mas lembrando de novo, a componente PX, né? Ela tem o mesmo tamanho do cateto oposto, né? Nesse triângulo aqui, que tem um ângulo θ, tá? Tá bom? Então, como está no cateto oposto, eu vou usar a função trigonométrica seno. Então, Px é igual a P vezes seno de θ. Né? Lembrando que o peso também é igual a m vezes g. Já vou deixar indicado aqui. mg vezes seno de θ. Né? E a componente py está no cateto adjacente. Então, a gente usa a função cosseno. Né? Vai ficar mg vezes cosseno de θ. Tá? Lembrando que esse método para tirar as componentes, ele não coloca o sinal, a gente tem que enxergar o sinal. Tá? E dá para ver aqui que a componente px está contrária ao eixo x, então ela é negativa. Esqueci de pôr o sinal negativo aqui. Esqueci de deixar um espacinho para colocar aqui, só um instante. Pôr o sinal negativo aqui. Tá? Então px tem sinal negativo. Mesma coisa para o py. Né? O py também vai ter sinal negativo. Ele está contrário ao eixo y. Tá? Bom. Certo? E daqui eu posso agora aplicar a segunda lei de Newton no bloco. Então agora pegando no bloco. Acho que vou pôr desse jeito assim. Ó, tá? Vou pôr assim, da segunda lei de Newton temos, né? Temos, né? Aí primeiro aplicando no bloco. Aí lembra, a segunda lei de Newton, essa expressão aqui, somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Tá? Aí as forças no bloco, então viu que tem três forças, o peso, a normal e a tensão. Tá? Então fica o peso mais a força normal mais a força de tensão. Isso que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Bom. Aí lembra que se fosse problema com atrito, tá, eu teria que me preocupar com a componente Y da força de atrito, da componente Y da segunda lei de Newton, porque eu precisaria da expressão da normal para usar a expressão da força de atrito. Tá? Mas como aqui não tem atrito, tá, eu só estou preocupado com o movimento no eixo X, tá? Então só vou aplicar essa segunda lei de Newton só no eixo X. Tá? Então dessa expressão que a gente obteve da segunda lei de Newton, tá? É o que eu posso tirar tanto essa expressão no eixo X quanto no eixo Y, mas eu vou preocupar só com o eixo X. Tá? Então pega no eixo X, vai ficar o quê? Vai ficar componente X do peso, mais componente X da normal,
mais componente x da tensão, tá? Isso é igual a massa vezes a aceleração do bloco em x. Tá? Bom, e aqui substitui as componentes aqui, né? Você tem que a componente px, a gente já obteve lá no diagrama de forças, né? A componente px é menos, né? mg seno de θ. Aí a normal, a vetor normal, né? A força normal, ela só tem componente em y, então a componente x da normal é zero. Tá? E a componente x da tensão, tá? Aí você tem que o vetor t no bloco, tá? Ela está favorável ao eixo x. Tá? Então, componente x da tensão, ela tem todo o módulo da tensão, tá? Todo no eixo x e está no sentido positivo, é do sinal positivo. Isso é igual a massa vezes a aceleração do bloco em x. Tá? E aqui eu vou deixar isolado o módulo da tensão. Tá? Então, esse que a gente descobre da segunda lei de Newton no bloco. Tá? Então, isolando a tensão aqui. Né? Então, isso vai ficar igual então, a mzinho vezes ax mais mzinho g vezes seno de θ. Calma aí que travou o pincel de novo, esperando ele voltar. Voltou, né? mg vezes seno de θ. Tá? Mas uma coisa eu vou lembrar nessa expressão também, tá? Lembra que a aceleração do bloco em x, tá? Já está falando enunciado, ele vale 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? E ele está escorregando para baixo com essa aceleração. Tá? Então já está indicado aqui do enunciado que eu já sei o valor da aceleração. É uma aceleração apontando para baixo no bloco, né? Para baixo do plano inclinado. Tá? Então ela está no sentido negativo do eixo x que a gente definiu para o bloco. Tá? Então a aceleração é x, então vale 1,5 metros por segundo ao quadrado, né? No sentido negativo. Tá? Então, no final, vou ter que substituir esse valor ali dentro. Tá? Certo? E agora vamos aplicar a segunda lei de Newton na nossa roda. Tá? Bom, então vamos seguindo em frente, agora aplicar a segunda lei de Newton na roda. Tá? Aí só para referência, tá? Eu só vou copiar de novo a figura na página seguinte. Aqui, tá? Vou deixar ela menor aqui. É mais fácil. Tá? Só para a gente não esquecer como tinha ficado a situação do problema na figura. Tá? E agora a gente vai aplicar agora a segunda lei de Newton na roda. Tá? Aí na roda, lembra, a segunda lei de Newton funciona da seguinte forma: pegar a somatória dos torques é igual ao momento de inércia vezes o vetor aceleração angular. Tá? Lembra que no problema eu estou querendo descobrir o valor do momento de inércia. Momento de inércia da roda. Tá? Bom, tá certo? Então aqui, né, lembra que no caso da roda, a única força que está agindo para provocar rotação na roda é só a força de tensão da corda. Tá? Bom, aí, então vamos repetir essa figura da roda, tá, só com a força de tensão. Tá? Isso vou repetir aqui na figura de baixo, só um instante. Aqui tem o centro da roda, acho que mais ou menos aqui nessa posição aqui, né? Mais ou menos aqui, tá?
Bom, e lembra que a força de tensão está aplicada aqui bem no cantinho da roda, né? A força de tensão agindo bem no cantinho da roda aqui. Mais ou menos aqui, acho que mais. Acho que vou pôr com outra cor só para diferenciar do desenho da roda, né? Põe preto aqui. Então, de torque, só tem um torque devido à tensão, tá? Então, só tem um torque agindo na roda aqui, tá? Eu não vou precisar fazer somatória de torques, tá? Você espera um pouco e travou o pincel, esperando ele voltar ao normal. Só tem esse vetor da tensão, tá? Que essa é a única força que vai fazer aparecer torque na roda, tá? Aqui também vai ter o vetor posição, né? Que é o vetor posição do ponto que eu estou aplicando a força. Bom. Certo? Então daqui você tem esse único torque agindo na roda, tá? Então não tem somatória de torque aqui no nosso caso, só tem um torque, tá? Que é o torque devido à tensão T, tá? Isso que é igual ao momento de inércia vezes o vetor aceleração angular. Espero que travou o pincel de novo. Pronto. Vou escrever um pouco melhor aqui, tá? Pronto, assim, tá? Certo? Aí vamos pensar na convenção que a gente vai adotar também para rotação, tá? Onde que a gente vai botar o eixo Z, tá? De rotação, e qual sentido que a gente vai adotar também com o sentido de rotação positiva, tá? Aí lembra que ela tem que ser coerente com o sentido que a gente adotou como positivo no bloco, tá? Aí lembra que no caso do bloco, a gente convencionou aqui o eixo X do bloco positivo para cima do plano inclinado, tá? Tá certo? Aí lembra, a situação do bloco subindo para cima no plano inclinado, tá? Seria o caso se ele estivesse sendo puxado pela rotação do disco, né? Tá bom? No sentido horário, tá? Então, calma aí que travou o pincel de novo, não pare, fica travando. Tá? Pronto, tá? Então, ou seja, para pegar esse... Então, aqui, ó, o sentido positivo do bloco seria com o bloco subindo, né? Para o bloco subir, como falei, seria se o disco, né, estivesse girando no sentido horário, né? Ele estaria puxando o bloco para cima, né? Para ele puxar o bloco para cima, tá? Então esse é o sentido que eu considero como positivo na rotação do disco, tá? Bom, então no disco aqui, né? Vou repetir na figura de baixo. Eu estou considerando como sentido positivo de rotação no sentido horário, tá? Em termos do eixo Z da rotação, tá? Aí lembra a regra da mão direita. Faça a sua mão direita girar nesse sentido positivo, tá? Seu polegar vai estar apontando para dentro da figura, tá? Então, para esse disco aqui, eu estou considerando o nosso eixo Z, né, positivo, apontando para dentro da figura, tá? Bom. Aí você pode usar qualquer uma dessas convenções para considerar se as variáveis da rotação vão ser positivas ou negativas, tá? Bom. De novo pensando nessa construção, tá? Mas contanto que você faça isso, tá? Ligue o sentido positivo da rotação com o eixo Z, tá? Usando regra da mão direita, tá? Aí de novo, você vai ver que vai ficar coerente em tudo, tá?
Se para uma convenção der positiva, para o eixo Z também vai ser positivo, tá? Se para uma convenção o resultado der uma grandeza de rotação negativa, na outra convenção também vai dar negativo, tá? Certo? Para isso que faz toda essa ligação, tá? E aqui vamos montar então, tá? Opa, sumiu aqui a seta do alfa, né? Tá bom, corrigindo aqui então, tá? E aqui, só corrigir aqui na segunda lei de Newton, tinha sumido aqui a seta, tá? Da aceleração angular, tá? Agora vamos montar aqui, vamos resolver essa segunda lei de Newton, encontrar como que é o nosso vetor torque, tá? Para substituir aqui na expressão, tá? Então vamos encontrar o nosso torque. Tá? Aí o torque, então, é só devido à força de tensão T. É só esse torque que tem, né? Vamos por aqui, então, torque, chamei de tal T, né? Devido a T, né? Devido à nossa tensão T. Tá? Então, lembra, esse vetor torque, né? É igual ao vetor posição R, né? O vetor posição onde eu estou aplicando a força, né? Produto vetorial com a força, que é a nossa força de tensão. Tá? Aí vem um processo, vou encontrar o módulo e orientação desse vetor torque. Tá? Então, primeiro encontrando o módulo aqui. Aí, o módulo desse torque é pegar o módulo produto vetorial. Tá? Que é pegar módulo do primeiro vetor, vezes módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores, tá? Aqui eu já vou pôr o ângulo entre os dois vetores, tá? Porque como está aqui, ó, o vetor torque está tangente ao raio do disco, tá? O vetor R acompanha o raio do disco, então você tem que o ângulo entre esses dois vetores, tá? Vai ser 90 graus. Deixa eu colocar o Rzinho para fora, tá? Então o ângulo que ele faz com o vetor T é de 90 graus, tá? Eu já vou pôr 90 graus aqui, tá? Justificando, é claro, né? Pois o ângulo, né? O ângulo entre RT é 90 graus, tá? E T é 90 graus. Tá? Certo? E daqui agora, né, vou deixar pelo menos indicada a expressão, tá? Porque ainda não sei o valor dessa tensão. Né? Bom. Essa tensão então vai ficar igual, né? Ao módulo do Rzinho, vezes o módulo da tensão, e o seno de 90 graus é 1. Tá? Certo? E daqui agora, tá, eu vou substituir essa expressão então desculpa, falta orientação, né? Vamos agora para a orientação do nosso vetor torque. Tá? De novo é usando regra da mão direita. Então, da regra da mão direita, vamos encontrar a orientação do nosso torque. Tá? Aí passar de novo para a câmera aqui, tá? Que eu vou mostrar de novo na frente da câmera como que aplica a regra da mão direita para encontrar o torque aqui desse exemplo também. Então aqui só pegando a figura que eu fiz aproximada aqui do nosso problema, tá? Deixa eu ver se consigo pegar certinho aqui, tá? Então seria mais essa figura, você tem a roda, tá? Aí você tem o vetor posição ligando o eixo de rotação da roda com o ponto que está sendo aplicada a força, que é a força de tensão, tá? E aqui a força de tensão que está agindo sobre a roda, tá? Então aplicando aqui a regra da mão direita, tá? Então lembra, o vetor torque, tá? Pegar R produto vetorial com T, tá? Então regra da mão direita, você põe a palma da mão direita no sentido do primeiro vetor do produto vetorial, que é o R, tá? Vou pôr ele para cá assim, tá? E eu giro ele para o sentido do segundo vetor, que é o torque, tá? Então minha mão aqui no vetor Rzinho, eu quero girar para o T. Para girar para o T, você tem que fazer isso aqui com sua mão direita, ó, que você consegue girar aqui, ó, do Rzinho. Eu giro para o sentido da tensão, né? Tá certo? No vetor T, da tensão, tá?
Aí o seu polegar vai estar apontando assim, para fora da figura, tá? Então essa aqui é a orientação do torque que vai estar agindo sobre a roda, tá? Então vai ser um vetor apontando para fora da figura. Então é assim, né, que a gente descobre então que da regra da mão direita, então nosso vetor torque tal t, tá? Então ele aponta para fora da figura. Aponta para fora da figura. Que é aquele símbolo então com o vetor apontando para fora. O nosso vetor tal t. Tá? Então indo lá na nossa figura da direita, tá? Então nosso vetor torque tal t está apontando então para fora da figura. Tá, então contrário ao eixo Z. Tá, então nosso vetor torque, tá, então ele só tem componente em Z, tá, que ele está paralelo ao eixo Z, mas ele aponta contrário ao eixo Z. Então ele só tem uma componente Z que vai ser negativa. Tá? Você quer olhar também na questão de para qual sentido o torque quer fazer o disco girar, tá? Aí usa a regra da mão direita de novo. Você põe o polegar no sentido do torque, onde a sua mão girar é o sentido que o torque quer fazer a roda girar. Tá? Aí se você faz isso com a regra da mão direita, você descobre então que esse torque aqui, tá? Ele quer fazer o disco girar no sentido anti-horário. O nosso torque tal T em Z, né? Ele quer fazer o disco girar no sentido anti-horário. Tá? Que é contrário ao sentido que a gente adotou como positivo. Tá? É isso que eu quero dizer. Tá? Então, você pode adotar qualquer uma dessas duas convenções. Nas duas convenções, o torque vai ficar com sinal negativo. Tá? Bom, eu vou escrever certinho aqui no texto também. Tá? Então, o torque tal T aponta para fora da figura. Tá? É aqui favorável ao sentido anti-horário. Anti-horário. Tá? Bom, como eu estou falando, aqui nos exemplos que resolvo em sala, eu faço dos dois jeitos, tá? Mas aí para vocês resolverem, você pode considerar só um deles, tá? Ou você faz comparação com o eixo Z, ou pega lá a convenção, compara com a convenção que você adotou como rotação positiva, tá? Certo? Qualquer uma das duas serve, tá? Agora vamos escrever certinho então o nosso torque, tá? Então o torque, então, tá? Ele só tem componente em Z, tá? E essa componente Z, então, vai pegar todo o módulo do torque, pega R vezes a tensão, só que ela fica com sinal negativo. Daquela contrária ao Z. Eu vou escrever isso aqui certinho. Né? Então fica aqui, ó, sinal negativo e pega todo o módulo do torque. R vezes a, Rzinho é o raio do disco vezes a tensão. Tá? Bom, de novo, onde é Rzinho, ele pega o raio do disco. Tá? Só vou conferir se eu adotei uma convenção para esse Rzinho. Não, não. Eu vou escrever aqui certinho, tá? Onde, né? Rzinho, né? Igual a 0,3 centímetros é o raio do disco, né? Raio do disco. Tá? E eu substituo isso na segunda lei de Newton. Então, logo, temos no eixo Z, a segunda lei de Newton, tem lá, ó, pegando a segunda lei de Newton em Z. Tá? Aí, torque em Z é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular em Z. Tá? Bom, isso eu vou substituir do lado esquerdo. Então, no lugar do torque, do lado esquerdo vai entrar menos, né? Rzinho vezes a tensão, isso é igual ao momento de inércia vezes ao fazer. Né? Bom.
E eu vou isolar a tensão, tá? Então isola a tensão, você tem que a tensão então vai ficar igual a menos, né? Momento de inércia dividido por Rzinho, vezes a aceleração angular em Z. Tá? Mas aqui a gente vai aproveitar outra informação também. Tá? Bom, que é lembrar então que a corda ela não desliza na roda. Tá? Então se a corda não desliza na roda na hora que a roda está girando, tá? Então você tem que o quanto que a roda girar vai corresponder ao quanto que o bloco vai descer. Tá? Tá certo? Então lembra que por essa razão, tá, você tem que a aceleração tangencial no canto da roda ela tem que ser igual à aceleração do bloco, que é igual à aceleração da corda. Tá? Bom, então você tem isso aqui também, mas a corda não derrapa na roda, né? Não derrapa na roda. Então, como a corda não está derrapando na roda, então, de novo, o quanto que a roda girar corresponde ao quanto que o bloco vai descer. Tá? Então, a aceleração tangencial, tá, no canto da roda é igual à aceleração do bloco, que é a aceleração do bloco AX. Né? Bom. Certo? E lembrando também que a aceleração tangencial do lado esquerdo, tá, é igual à aceleração angular vezes a distância radial. Tá? Eu pego a aceleração angular vezes a distância radial, isso é igual a x, né? Ou posso pegar então que a aceleração angular é igual então à aceleração AX do bloco dividido pelo raio da roda. Tá? Bom, isso substitui na expressão também da tensão. Tá? Então isso implica então que a tensão aqui na segunda lei de Newton da roda, tá, fica menos I sobre R, né, menos o momento de inércia da roda dividido por R. E no lugar do alfazer, a aceleração angular, então vai entrar a aceleração em x dividida pelo raio. Né? Bom, então isso aqui vai ficar igual então, a menos, né? Vou pôr desse jeito aqui, vai ficar menos a x sobre r quadrado vezes o momento de inércia, que é o que eu quero encontrar. Tá? Bom, aí essas são as equações que a gente obteve então da segunda lei de Newton. Tá? Aí essa aqui eu vou chamar de equação 2, que é a segunda equação que a gente obteve das leis de Newton. Tá? E a outra equação que eu obtive para o bloco eu vou chamar de equação 1. Tá? Você vê que são equações obtendo expressão para a nossa tensão na corda. Tá? Eu vou pôr aqui. Tá? Essa equação aqui eu vou chamar de equação 1. Tá? E agora é igualar essas duas equações, já que essas duas equações estão falando do mesmo módulo da tensão na corda. Tá? Então, posso igualar o módulo da tensão que sai da equação 1 e igualo com o módulo da tensão que está na equação 2. Agora é só igualar as duas equações. Então, daqui, tá? Então, igualando 1 com 2. Tá? E 2, né? Bom. Então, pegando da equação 1, tá? Vou pegar lá da página anterior, tá? Tinha a expressão aqui desse módulo da tensão, tá? Só vou fazer umas correções, tirar aqui a parte que veio junto. Pronto, né? Então, essa aqui é a tensão como saiu da equação 1. Agora, vamos pegar, igualar isso com a tensão que saiu da equação 2. Né? Igualando como sai, então, né, a tensão da equação 2. Tá? E dessa igualdade aqui eu vou isolar o momento de inércia. Tá? Tá bom? Certo? Aí só vou tirar a igualdade com a tensão do lado esquerdo, tá? Só para ficar a igualdade que a gente vai trabalhar.
tá? Então a gente vai trabalhar com essa igualdade aqui no noso problema, tá? Mas vou aproveitar o recurso do programa, vou passar isso aqui mais para a esquerda também, para poder isolar o I do lado um pouco mais para a direita, tá? Ver se vai ter espaço aqui também, né? Pronto, né? Bom, então isolando o I, tá? É só passar o Rzinho quadrado multiplicando, o AX dividindo e o sinal de menos também passa para o outro lado, tá? Vamos ver se dá para escrever aqui desse lado, tá? Mas vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Então passa o menos, né? Aí eu vou deixar do outro lado, vou deixar o Mzinho já em evidência também, tá? Aí depois passo o Rzinho quadrado multiplicando, passo o AX dividindo, tá? E aqui vou pôr o termo que ficou em evidência do lado esquerdo, que é AX mais G vezes seno de θ. Tá? E daqui agora é só substituir os valores e fazer o cálculo. Tá? Bom, tá certo? Eu vou repetir essa equação na página seguinte, que a gente vai continuar só para fechar aqui esse item A. Tá? Então vamos para a página seguinte para a gente fechar esse cálculo aqui. Tá? Então passando essa equação na página seguinte. Pronto, né? Bom, agora é só substituir os valores, tá? Então fica menos aqui, né? Menos a massa do bloco, né? Que é 4 kg, vezes o raio do disco, que é 0,3 centímetros, vou deixar assim, 0,3 vezes 10 a menos 2 metros. Esse aqui fica ao quadrado, né? E aqui divide pelo AX, que era a aceleração de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, né? E aqui multiplica agora pelo termo que está entre parênteses, que eu vou pôr entre colchetes aqui agora, tá? Que aí tem o AX, que é menos 1,5, né? Metros por segundo ao quadrado. Aí mais, né? O G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno, né? Do ângulo θ, onde o θ é o ângulo de 35 graus. Aí faz esse cálculo aqui, tá? E vocês vão encontrar aqui o momento de inércia, então, tá? Ele vai valer aproximadamente, tá? O valor de 9,89 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Quilogramas vezes metro quadrado. Então, essa aqui é a resposta do nosso item A. Aí para o item B, tá? Para o item B, a gente ele está pedindo para calcular a tensão na corda, tá? Isso aqui já tem como obter já direto da equação 1. Tá? Então só vou puxar a equação 1 aqui que a gente obteve 2 páginas para trás, tá? Que já tem a forma de calcular o módulo da tensão. Estou escrevendo aqui, tá? Então, da equação 1, temos, né? Aí da equação 1 já temos aqui que a tensão é igual a massa vezes a aceleração a x mais mg vezes seno de θ. Tá?
Então já é só substituir os valores aqui, tá? Acho que vou deixar o mzinho já também isolado, tá? Opa, calma aí. Pode pôr o mzinho em evidência, vai ficar desse jeito também, se eu escrever aqui, tá? Vezes AX mais G seno de θ, né? Tá? Então a tensão vai ser igual então, ao mzinho, que é 4 kg, que é a massa do bloco, tá? Vezes, né? Aqui dentro, então, vai ter o AX, que é menos, né, 1,5 metros por segundo ao quadrado, mais, né, G vezes seno de θ, onde o G é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 35 graus, né? Aí faz esse cálculo aqui, você vai encontrar que a tensão então vai valer aproximadamente, tá? O valor de 16,5 newtons. Tá? 6,5 newtons. Tá? E aqui a gente resolve então o item B no nosso exemplo, desse nosso último exemplo. Tá? Certo? E com isso aqui a gente fecha mais ou menos o tempo de uma aula, tá? Então a gente já vai encerrando então a nossa aula com o final desse exemplo. Então dessa forma aqui, tá? Então nós já fechamos nossa aula de hoje, tá? Tá certo? Então essa videoaula de hoje foi só para apresentar mais alguns exemplos sobre a parte de rotação, para ver se ajuda vocês estudantes a terem melhor ideia como trabalhar com esses problemas de rotação, tá? Tá certo? Aí então lembrando, né, como na quinta-feira é feriado, que seria onde seria a segunda aula presencial da semana, tá? Então no cronograma que eu fiz para as nossas aulas aqui eu vou respeitar também a mesma situação, tá? Então para essa semana vocês só estão tendo essa videoaula de hoje, tá? Tá certo? Aí a próxima aula então já vai ser na semana que vem, tá? Tá certo? Que volta a ser aula online, tá? E aí nesse ponto a gente vai começar já com o último capítulo da disciplina, que é trabalhar com a parte de rolamento e momento angular. Bom, certo? Aí não se esqueçam também então, tá aqui o teste 2, está marcado para começar então às 18 horas, confira a data aqui de novo, né? A partir das 18 horas do dia 24 de junho, tá? E vai até as 18 horas do dia 25 de junho, tá? Então pega entre sexta e sábado da próxima semana. Então já vão preparando aí os estudos de vocês para revisar, tá? Porque aí depois lembra que o conteúdo do teste 2 vai pegar então desde o capítulo 7 até o capítulo 10, tá? Que já terminou na aula na semana passada, e hoje aqui a gente fez só mais alguns exercícios sobre o capítulo 10, tá? Então aqui, até esse ponto aqui que pega o conteúdo então do teste 2. Então até mais a todas e a todos vocês, tá? Então nos veremos novamente então na semana que vem.